O cara se prepara para apresentar o programa sério depois de uma dessa. Boa tarde para você. Boa tarde para você, meu amigo, minha amiga de toda a Paraíba. Primeiro Plano começa agora, durante as férias da nossa querida Rejane Negreiros. Eu, Cacá Barbosa, fico por aqui com você até meados de fevereiro com o nosso cardápio político de todas as tardes. Então continue com a gente e confira agora os destaques de hoje. Mais de 92 mil doses da vacina Coronavac devem desembarcar hoje à tarde na Paraíba. O governador João Azevedo anuncia início da vacinação para amanhã. 15 pacientes transferidos de Manaus chegam à capital paraibana para tratamento da Covid-19. Enem 2020, mais de 44% dos inscritos faltaram ontem ao primeiro dia de provas na Paraíba. Folia de Rua e Carnaval Tradição estão cancelados em 2021. Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, Primeiro Plano no ar. E o programa de hoje começa com a notícia que todos nós estávamos esperando há mais de 10 meses. A vacina está chegando à Paraíba. Na manhã de hoje, um avião da Latam decolou do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e deve chegar daqui a pouco, às 3h25 da tarde, no aeroporto Castro Pinto, em Bahia. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, devem ser vacinadas nesta primeira fase 54.689 pessoas de grupos prioritários. São profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, idosos que moram em instituições de longa permanência e pessoas com deficiência severa institucionalizadas. De acordo com o Ministério da Saúde, 92.960 doses estão a caminho aqui do estado, o que deve atender a primeira e segunda dose dos grupos dessa primeira fase. E hoje pela manhã eu conversei com o governador João Azevedo na Rádio Band News FM. Em primeira mão, ele anunciou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai começar amanhã. Vamos ouvir. Essas vacinas serão deslocadas para a sede da Secretaria, que vai fazer a separação por município, e eu quero já hoje à noite começar a distribuição para os municípios, para que a gente possa realmente, amanhã de manhã, já começar a vacinar em todos os municípios. Esse é o objetivo. A gente quer fazer com que, a partir de hoje à noite, chegando as vacinas hoje à tarde, é o tempo de separar as vacinas. Nós tínhamos uma programação de em 24 horas fazer a distribuição, mas vamos antecipar para que hoje à noite, tanto os nossos aviões quanto os veículos que estão todos aqui prontos, preparados para fazer a distribuição, já começam a fazer a entrega dessas doses que chegaram aí e, logicamente, os municípios irão pegar nas sedes. E a gente já está trabalhando isso, toda a equipe já está preparando esse detalhamento do plano e avisando as secretarias municipais de saúde de cada município. A intenção é distribuir para os 223 municípios de acordo com as quantidades que foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Nós temos um primeiro atendimento, que são exatamente com pessoas que estão institucionalizadas, são pessoas de maior idade, de 60 anos, que estão em instituições, abrigos, etc. Nós temos os indígenas como prioritários, e nós temos trabalhadores de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid. É claro que tudo isso vai acontecer na proporção da quantidade de vacinas que nós estamos recebendo. Nós vamos vacinar aproximadamente 34% dos trabalhadores da saúde, por isso que nós vamos priorizar quem está na linha de frente de combate à Covid, e assim que for chegando as vacinas, serão vacinadas as outras faixas. Ainda durante a entrevista de hoje, na Rádio Band News FM, o governador disse que as pessoas vacinadas vão ser cadastradas para garantir o recebimento da segunda dose da Coronavac. Acompanhe. Essas doses, ela tem um cadastro que, dentro desse cadastro, é informado todos os dados da pessoa que tomou essa vacina. E isso vai ficar disponível no site do Ministério, porque nós teremos que o tempo todo alimentar o sistema. Isso é online. Para as unidades de vacinação que tiverem internet, fará isso online. Para aquelas que não tiver, preencherão a ficha e será digitado logo a seguir, para que o Sistema Nacional controle. Primeiro, para saber que a pessoa que tomou um tipo de vacina tem que tomar a segunda dose exatamente da mesma vacina.
Segundo, para saber se estão sendo acompanhados e cumpridos o planejamento do Plano Nacional de Imunização. Sobre as aulas na rede estadual de ensino, João Azevedo também adiantou que elas devem ser retomadas no dia 1º de março, 30% presenciais e 70% remotas. O Estado está trabalhando num plano, evidentemente, porque terminou o inquérito sorológico e o inquérito sorológico permitiu que a gente fizesse uma projeção de um plano que será apresentado talvez até o final da semana ou no início da próxima semana, estabelecendo a data exata, a forma como vai funcionar. Ainda teremos aula através pela internet, parte da grade será presencial, provavelmente na proporção 30% presencial e 70% online. E nós estamos preparando esse plano e vamos apresentar já na próxima semana, para que os municípios possam, evidentemente, ter uma orientação e fazer esse trabalho conjunto. Esperamos que não é uma data fixa, não estou afirmando aqui, mas há uma possibilidade de que no dia 1º de março a gente tenha a retomada das aulas dentro dessa proporcionalidade de 70% a 30%. E ontem nós tivemos a alegria de ver pela televisão a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, ser a primeira pessoa, a primeira brasileira a receber a vacina Coronavac. Você está vendo as imagens aí, ela com o governador de São Paulo, João Dória. Ela trabalha na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, foi imunizada ontem, logo após a Anvisa ter liberado o uso emergencial do imunizante, produzido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Em entrevista, Mônica disse que a população não precisa ter medo da vacina e que esta é a grande chance de salvar vidas. A enfermeira faz parte do grupo de risco para a Covid-19 e atua na linha de frente contra a doença. Ela foi voluntária na 3ª fase dos testes clínicos da Coronavac realizados no Brasil e, de acordo com o governo de São Paulo, ela recebeu placebo, que é uma substância sem efeito usada corriqueiramente em testes de medicamentos. E o primeiro paraibano a receber a vacina contra a Covid-19 é um médico de 79 anos de idade. Almir Ferreira de Andrade, sertanejo do município de Santa Cruz, foi imunizado ontem à tarde em São Paulo com a primeira dose da Coronavac. Ele disse que, apesar de trabalhar diariamente, não contraiu a doença e convocou a todos a tomarem o imunizante. Esse aí, então, portanto, o primeiro paraibano, primeiro nascido na Paraíba, a receber a dose da Coronavac. E no fim da noite de ontem, a Paraíba recebeu 15 pacientes transferidos de Manaus para tratamento da Covid-19. O grupo está internado em uma enfermaria do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, aqui na capital. Deixa eu chamar aqui comigo a repórter Juliana Teixeira, que vai trazer essas informações para a gente, 1h18. Boa tarde, Ju. Oi, Cacá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a aeronave que transportava os 15 pacientes de Manaus aqui para João Pessoa chegou ontem por volta das 11h20, já no finalzinho da noite. Todos esses pacientes, eles apresentam aí uma condição favorável de saúde. Foram transportados imediatamente, levados para o Hospital Lauro Vanderlei. A gente tem aí imagens da aeronave, né? A média de idade dos pacientes gira em torno de 50 anos e todos apresentam aí, como eu falei, condição clínica estável. Os 15 pacientes são 12 homens e 3 mulheres, todos eles foram submetidos aos exames de sangue e ao exame RT-PCR para identificar o estado geral. Após a internação, o HU também fez toda a limpeza e higienização das bagagens que foram trazidas por esses pacientes que foram deslocados de Manaus aqui para Paraíba, aqui para João Pessoa, por causa da condição no sistema de saúde lá na cidade de Manaus, quando na semana passada vários morreram por falta de oxigênio. Então a Paraíba é um dos estados que se ofereceu, que está aí dentro desse plano, né, realizado pela EBSER, que administra o HU para receber todos esses pacientes. Além da Paraíba, os pacientes também foram transferidos para Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília e Rio Grande do Norte. Cacá. Obrigado, Juliana. Daqui a pouco você volta com outras informações. 1h20. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou nesta manhã que, para evitar aglomerações e o consequente aumento de casos da Covid-19, o Folia de Rua e o Carnaval Tradição estão cancelados. Veja.
O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, confirmou a suspensão do carnaval na capital. Segundo Cícero, a gestão deve impulsionar as tradições carnavalescas, mas disse que agora não é o momento de promover festa por causa dos números da Covid-19. Cícero lamentou o anúncio, feito em conjunto com representantes de agremiações carnavalescas, mas disse não haver outra escolha para o momento. Para anunciar algo que não gostaria, que é a suspensão do nosso carnaval, da prática cultural tão marcante na nossa cidade, mas pela responsabilidade do cargo e pela abertura do diálogo, eu posso dizer que esse momento é importante. E mesmo anunciando a suspensão dessas atividades, nós estamos aqui assumindo dois compromissos. Primeiro é, de uma forma muito clara, a abertura do diálogo, através daqueles que nos representam na área da cultura, que é a FUNJOP, com toda a sua equipe, mas também do setor turístico, para mostrar de uma forma clara que entendemos que a atividade cultural é uma das ferramentas mais importantes para a busca do desenvolvimento turístico da nossa cidade. O diretor da FUNJOP, Marcos Alves, informou que não haverá repasse financeiro às agremiações e que os recursos que iriam ser investidos vão ser destinados à realização de cursos, ações e uma agenda permanente para a realização do Carnaval em 2022. Da ordem que foi feito no ano passado e nos outros anos anteriores para o Carnaval. Decisão acertada da Prefeitura de João Pessoa. Não é o momento realmente para fazer carnaval, não é o momento para fazer aglomeração. Espera um pouquinho, esse ano ainda não está dando para fazer, a vacina já chegou, questão de tempo, ano que vem, aí os carnavalescos se preparem, podem comemorar em dobro aí, porque já estaremos, boa parte de nós paraibanos, nós, a população paraibana, deve estar boa parte já imunizada e vacinada. E já que o assunto é carnaval, voltar um pouquinho para a entrevista que o governador João Azevedo me concedeu hoje pela manhã na Rádio Band News FM, ele adiantou em primeira mão que, seguindo aí uma tendência de vários estados brasileiros, os pontos facultativos da segunda e da terça-feira de carnaval, para quem não sabe, esses dias não são feriados, são ponto facultativo. Esses dois pontos facultativos, segunda e terça de carnaval, devem ser suspensos esse ano em razão da pandemia, que um decreto aí deve ser editado nesse sentido. Deixa eu chamar a Juliana Teixeira de volta. Juliana Teixeira, que acompanhou esse anúncio do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, com relação ao cancelamento do Folia de Rua e do Carnaval Tradição. Ele falou sobre o plano de vacinação também, Juliana? Olha, Cacá, durante a entrevista coletiva, não. O prefeito não chegou a detalhar o plano de vacinação aqui na capital. Disse que a capital deveria e deve receber pouco mais de 13 mil doses da vacina. Disse que o município só vai receber, né, do Ministério da Saúde, que repassa para o Estado, mas não tem como o município ainda negociar essa quantidade. Já o secretário de Saúde, o Fábio Rocha, né, secretário de Saúde aqui de João Pessoa, disse que não está preocupado com quem vai ser a primeira pessoa a tomar a vacina, porque foi questionado sobre isso, foi perguntado sobre isso. Disse que a preocupação está mesmo em vacinar todas as pessoas. Pediu que os pessoenses continuassem tendo cautela no uso aí, da máscara, limpeza, higiene das mãos, e que o município deve seguir à risca o plano de vacinação do Estado e também do governo federal, garantindo que ninguém vai passar na frente, na fila. Outro questionamento feito durante a manhã de hoje nessa entrevista coletiva, há preocupação e muita gente, né, fala e se questiona se pode haver a quebra aí dessa fila, mas ele disse que não, o município vai seguir sim à risca esse plano de vacinação. E sobre o carnaval, ainda sobre o carnaval, você falou sobre a declaração do governador João Azevedo de que pode sim suspender aí esses pontos facultativos, né? O que a gente já encara como um feriadão no sentido de prevenir aí aglomerações e a disseminação da Covid-19. Eu perguntei ao prefeito Cícero Lucena sobre isso e o que ele achava, se ele apoiava tal medida. Ele disse que ainda essa semana deve se reunir com o setor turístico e também
com o próprio secretário de Saúde, Fábio Rocha, para avaliar os números no sentido de tomar uma medida como essa durante o Carnaval, suspendendo aí o feriadão, e ele relacionou isso também, né, ao movimento geral, disse que João Pessoa costuma receber muitos turistas, né, durante o Carnaval, mas que isso pode sim ajudar e contribuir para a saúde da população. Ressaltou mais uma vez que é a saúde o mais importante. Cacá. Obrigado, Juliana, pelas informações. Está aí, portanto, o doutor Fábio Rocha, secretário de Saúde, sendo bastante objetivo, né? Que não está preocupado em saber quem é o primeiro, quem vai ser a primeira pessoa a tomar a vacina, e sim preocupado em realmente imunizar a população. Não tiro a razão dele, não. 1h26, vamos atualizar os números da pandemia? Vamos colocar aqui na tela o boletim. Ontem a Paraíba registrou 783 novos casos de Covid-19 e 8 mortes, sendo 5 delas nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 177.618 pessoas contraíram a doença em todo o estado, 3.888 morreram, 133.270 se recuperaram. Quanto à ocupação de leitos de UTI em todo o estado, entre leitos adultos, obstétricos e pediátricos, 61% estão ocupados. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto chega a 55%, em Campina Grande, 66% e no Sertão, 64%. Chama atenção essa taxa de ocupação de leitos do Sertão, porque até 1 ou 2 semanas atrás, essa taxa de ocupação de leitos no Sertão batia a casa dos 80% e a taxa de ocupação de leitos em Campina Grande oscilava ali entre 50%. A gente viu aí que o jogo meio que virou. Nós temos aí agora 64% no Sertão e 66% em Campina Grande. Vamos dar um pouquinho de assunto? Ontem foi o primeiro dia, na verdade, do Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui na Paraíba, mais de 44% dos inscritos faltaram às provas. Apesar da pandemia, muitos estudantes disseram que conseguiram se preparar para as provas do Enem. Veja na reportagem de Michele Souza. Daiane chegou cedo ao Liceu Paraibano no primeiro dia do Enem. Não é a primeira vez dela, mas como todos os candidatos, é estreante em viver esse momento em plena pandemia. É um Enem que vai ficar marcado para a história por conta do Covid e também porque não teve a vacina e muita gente está com medo da aglomeração, né? Inclusive eu tive alguns amigos que desistiram de fazer a prova por conta disso. Kemily é aluna do ensino público e mostra que veio preparada tanto em conteúdo quanto na prevenção à Covid-19. Passei a maior parte do tempo estudando, me dedicando, então sinto que eu estou preparada, 100% preparada. E trouxe os necessários, né, as coisas necessárias que precisa trazer, que é a caneta transparente, o álcool em gel, que agora tiveram as mudanças, né, por causa da pandemia, a máscara, fazer a troca de máscara na sala de aula, a água, comida, coisa que a gente necessita na sala de aula. Na porta do Liceu Paraibano, a gerente do ensino médio da rede estadual comandou pessoalmente a recepção aos candidatos. Teve frutas, pirulitos com mensagens. Segundo ela, todos estão prontos para um bom desempenho. A secretaria trabalhou em conjunto com todas as escolas, com os professores, para dar possibilidade aos estudantes, mesmo num processo virtual durante a pandemia, de estar se preparando durante todos esses meses para esse momento que é tão importante, né? Então, posso destacar que nós tivemos, além do Se Liga no Enem online, que nós tínhamos lives semanalmente, sempre aos sábados, no período das 8 ao meio-dia. Tivemos também, durante toda a semana, de segunda a sexta, períodos que a gente chama de tutoria, onde os professores, pelo Google Meet, tiravam dúvidas desses estudantes, trabalhavam o conteúdo que foi apresentado na live. Além disso, tivemos também o Desafio Nota 1000, que trabalhou de forma muito precisa com as redações. Na UFPB, a movimentação foi intensa dentro e fora dos centros. Francisco estava confiante. Foi um ano bem difícil, mas eu acredito que vai ter uma nota boa. Eu estou preparado, sim. Foi no Unipê que o engarrafamento fez muita gente descer dos carros e correr para passar pelos portões antes da 1 da tarde. A Polícia Militar trabalhou com um efetivo de 2.100 homens e utilizando monitoramento aéreo e terrestre. Nós temos um cuidado bastante particular, sobretudo nas ocorrências de perturbação do sossego, né? Nós entendemos
por demais importante é a questão do silêncio, da tranquilidade, para que os participantes eles possam fazer a prova com bastante calma. A Paraíba tem cerca de 160 mil candidatos fazendo prova do Enem em 55 cidades. São 542 locais, 105 somente aqui em João Pessoa. Nesse primeiro domingo, os candidatos fizeram provas de linguagens, ciências humanas e redação, com um tema na área de saúde, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Um tema considerado muito rico por quem entende do assunto. A temática foi muito interessante. O que vai diferenciar é a capacidade que o candidato vai ter de articular as ideias que foram apresentadas ao longo da vida dele como um todo. Nesse contexto, inclusive, de pandemia, você tem muito essa reflexão possível de ser feita, né? Um dos pontos muito importante é trazer essa discussão para a escola, até porque faz parte desse universo, está entendendo? A questão da saúde mental dos alunos, como eles estão sendo pressionados, seja pela escola, pela família, como é que eles lidam com isso. Então, tem muito a ver, né, com o cotidiano deles. Honestamente, eu achei muito oportuno o tema da redação desse ano, né? Nessa pandemia, tanta gente aí que desenvolveu tantos problemas psicológicos, depressão, ansiedade e tal. Achei muito oportuno aí, parabenizar o INEP pelo tema da redação deste ano. Olha, terminam logo mais às 11h59 da noite as inscrições para o concurso da Prefeitura de João Pessoa na área administrativa. Juliana Teixeira, mais uma vez, tem as informações. Você, Ju? Pois é, Cacá, quem ainda quiser concorrer, né, tem até o finalzinho do dia de hoje para se inscrever. As inscrições são feitas pelo site do Instituto AOCP, que é a banca organizadora das provas do concurso. As inscrições custam entre R$50 e R$90, dependendo aí se é nível técnico, médio ou superior. São 337 vagas no total. E aí, os salários estão em torno de R$1.300 e R$6.400, variando aí para as áreas, para os cargos de engenheiro, arquiteto e assistente administrativo. Agora, lembrando que as inscrições para quem vai fazer as provas para a área de saúde ainda podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 25. De volta contigo. Obrigado, Juliana. Até amanhã aqui no Primeiro Plano. 1h32, vou por um intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai para Brasília. Fernanda Martinelli vai contar para a gente os bastidores da eleição para a mesa diretora na Câmara dos Deputados e também os bastidores de mais um pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Intervalo é rapidinho, a gente volta já às 1h33. Agora 1h35, Primeiro Plano de volta, seguindo direto para Brasília, de onde a nossa correspondente Fernanda Martinelli fala sobre a decisão da data e do formato da eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. E mais um pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Acompanhe. Olá, Cacá, boa tarde a você, boa tarde a todos. Terminou há pouco uma reunião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com os demais integrantes da mesa para definir como será a eleição para a escolha do novo presidente da Casa e também dos integrantes da mesa diretora. Ficou definido nesse encontro que a votação vai acontecer de forma presencial e que a eleição acontece no dia 1º de fevereiro, diferente dos demais anos, onde acontece no dia 2 de fevereiro. Essa data era defendida por Maia, mas a maioria definiu a alteração. Isso por causa da eleição da mesa diretora do Senado da República. Será montada toda uma estrutura para que a eleição aconteça, protegendo principalmente os parlamentares que fazem parte do grupo de risco para evitar a contaminação da Covid-19. Maia falou sobre essa decisão. O nosso problema não são só os deputados, né? Porque se você olhar o cruzamento do número de deputados que estão no grupo de risco, né, não é tão grande. Até porque uma parte já teve o vírus, mas nós temos que mobilizar mais de 2.000 funcionários da administração direta e indireta, então a imprensa, então você acaba tendo que, de alguma forma, ter uma circulação mínima de 3.000 pessoas no dia da votação. É por isso que eu entendia, e o deputado Marerins, que foi relator, que pelo menos no cruzamento daqueles com
que estão na área, no grupo de risco, que eles pudessem ter o direito de votar de forma remota. Isso reduziria a presença de parlamentares e automaticamente reduziria muito a presença de servidores da Câmara ao mesmo momento dentro do ambiente da Câmara, que nós sabemos que esses ambientes são de pouca circulação de ar. E um outro tema que também está sendo debate aqui no Congresso Nacional é o pedido de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vai ser entregue por partidos da oposição. Os partidos são Rede Sustentabilidade, PT, PCdoB, PDT e PSB, totalizando mais de 119 parlamentares. Esses parlamentares querem que o recesso seja interrompido e que se inicie logo a discussão em torno do processo de impeachment. 61 pedidos já foram protocolados, dos quais 56 continuam aguardando a aprovação do presidente da Câmara. Rodrigo Maia, que é o atual presidente, disse que esse é o momento de focar em todas as questões relacionadas à Covid-19 e ao caos vivido pela saúde pública no nosso país, mas não afastou a possibilidade de que o impeachment entre em pauta agora em 2021, aqui no Congresso Nacional. Obrigado, Fernanda. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que, do ponto de vista jurídico, o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade que justificariam um processo de impeachment contra ele. Além de criticar a conduta de Bolsonaro frente à pandemia, Brito destacou que as atitudes do presidente diante da crise sanitária que o mundo enfrenta sinalizam um caminhar na contramão da instituição. No entanto, o ex-ministro do STF ressalta que o processo de impeachment é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao Congresso Nacional. 1h39, ponto final no primeiro plano desta segunda-feira. Agora você acompanha o Muito Mais com Gerardo Rabelo. Forte abraço para você e até amanhã, 1h10, aqui na tela da Band TV Manaíra. Tchau.